Bom, o assunto que nós vamos começar a trabalhar chama-se especialização de classe. Né? A gente já viu até agora classificação e instanciação, agregação, decomposição, e agora nós vamos ver especialização. Né? Especialização, generalização. Né? O que é? O mais genérico para o mais específico. O que é que leva em consideração esse conceito? Bom, essa é a parte da programação orientada a objeto que vai, vamos dizer assim, dar um ganho de desenvolvimento. Como assim? Quando a gente desenvolve uma classe, vamos dizer lá, como se fosse lá o quadrado, eu vou ter os seus atributos, vou ter seus métodos. Só que no caso do quadrado, eu poderia usar o que eu teria num quadrado para gerar, por exemplo, um cubo. Por quê? Porque um cubo vai ter características de um quadrado, certo? Vai ter lado, né? Vai ter profundidade, mas não vai ter altura. E o cubo, ele teria, além de ter a base de um quadrado, ele vai ter mais a altura, que seria o processo. Né? Mas o uso da especialização, generalização, é um dos grandes trunfos da orientação a objeto para, vamos dizer assim, para que determinados projetos, onde eu possa demorar mais tempo, que se levar em consideração a base que a gente teve da programação estruturada, para fazer a programação orientada a objeto, até agora só aumentou o trabalho. Não é isso? O programa do quadrado que a gente fez lá com meia dúzia de linhas lá, fazer funcionar, deu um pouquinho mais de meia dúzia de linhas orientado a objeto. Né? Foi só um pouquinho a mais, não foi muito. Só na classe dele, fora a interface e fora a aplicação. Né? Então o que acontece? A ideia de gerar mais trabalho para vocês é uma das ideias que tiveram no mundo para aumentar o número de profissionais da área de TI que precisam do mercado, certo? Essa parte foi boa. Mas não foi só com esse objetivo que criaram a orientação a objeto. E com certeza não foi para aumentar o tempo de desenvolvimento. Né? Porque a ideia da orientação a objeto é que ela desenvolva em menos tempo do que a programação estruturada. Certo? Bom, o que acontece com o conceito de orientação a objeto, mais especificamente nesse quesito de especialização, generalização, ou também chamado de herança, né? É aquela ideia, né? O avô deixa para o filho deixa para o neto. Assim, às vezes dívida, às vezes dinheiro, às vezes capital, deixa alguma coisa. E também, o que acontece dentro da ideia da orientação a objeto é que tem situações, vamos dizer assim, nós tivemos a classe pessoa lá, que não caiu na prova, infelizmente, né, que deixou muita gente chateada. Mas infelizmente não caiu, né? Daí o pessoal ficou meio chateado. Vai ter oportunidades. Vão ter outras oportunidades. Fiquem tranquilos. Mas vamos dizer assim, se a gente levar em consideração, fazer a abstração de determinadas classes, vamos considerar no mundo real nosso. Né? Aqui na faculdade tem a questão dados do aluno, tem dados do professor. É uma situação. A gente pode dizer que um aluno é um tipo de pessoa. Um professor é um tipo de pessoa. Certo? Se a gente levar em consideração na questão do comércio, eu vou ter cliente, eu vou ter fornecedor. Eu vou comprar de alguém, de um fornecedor, e vou vender para alguém que é cliente. Certo? E se levar em consideração que tanto o fornecedor quanto cliente pode-se dizer que é um tipo de pessoa, né? Vamos dizer assim, pessoa, tem pessoa física e tem pessoa jurídica. Mas a pessoa tem um nome, ou no caso da pessoa jurídica, tem uma razão social. Certo? Ela vai ter uma data de nascimento, vai ter uma data de fundação. A empresa tem data de fundação, a pessoa tem data de nascimento.
Mas as duas coisas significam a mesma coisa. Quando foi que iniciou o processo, certo? É uma data. Tá? Ela tem um endereço. Ela vai morar em algum lugar. A empresa está em algum lugar, instalada em algum lugar. Não é isso? Ela tem uma cidade onde ela está envolvida. Ela vai ter uma série de informações que caracterizam como sendo uma pessoa. Certo? Se ela é pessoa física, ela vai ter CPF e vai ter RG. Não é isso? Se ela é uma pessoa jurídica, ela vai ter um CNPJ, vai ter uma inscrição estadual. Né? Então, vamos dizer assim, de um modo geral, a característica do que seria, vamos considerar pessoa, que seriam dados pessoais que poderia ter, ou dados de uma certa empresa, eu posso caracterizar isso dentro do meu sistema. E, dessa maneira, eu poderia fazer uma abstração do que seria um processo de identificação de uma pessoa e colocar quais são os atributos que são genéricos, que servem para qualquer pessoa. Por exemplo, poderia colocar o nome. Toda pessoa vai ter um nome, certo? Essa data de nascimento ou data de fundação, data de nascimento. O endereço. O endereço eu posso considerar um logradouro, um número, um complemento, né? O CEP. Né? Aí, além dessa questão do endereço, a pessoa pode ter um telefone, pode ter um e-mail. As maneiras que você tem para poder entrar em contato com essa pessoa, certo? Ela pode ter um site. Uma empresa também pode ter um site. Pessoa física também pode ter um site. Não é isso? E assim por diante. Então, o que acontece? Quando é o processo de desenvolvimento, é o mesmo princípio dessa questão da herança, aquilo que nós conversamos outro dia a respeito, por exemplo, de uma montadora. A Volks foi lá e criou o Gol. Ela pega o mesmo chassi do Gol e coloca uma Saveiro. Troca as molas, porque a Saveiro é utilitário, você carregar um pouco mais de peso, coloca uma mola um pouco maior, coloca um motor um pouco mais forte, mas a estrutura física dele é a mesma. E ele está reaproveitando aquela estrutura toda. Isso levar em consideração que é uma questão física, metal. Né? No caso nosso da programação, a possibilidade de você fazer esse processo se tornar, vamos dizer assim, eu vou colocar os dados do que seria uma pessoa como um todo, e colocar as informações estritamente considerando a abstração, aquilo que é relevante para o problema que eu quero resolver, tudo que eu poderia trabalhar, vamos dizer assim, dentro de uma empresa, eu teria fornecedor, cliente, tenho funcionário, eu tenho transportadora, não é isso? Todos são pessoas, não são pessoas? Todas essas pessoas, eu posso reaproveitar esse processo de desenvolvimento. Crio como sendo algo genérico, aquilo que pode ser, ou seja, na classe pai, vou colocar as características que tem para todos, certo? E conforme eu vou descendo a hierarquia, vou me especializando, eu vou colocando mais características. Por exemplo, um funcionário, ele pode ter uma função. A função dele pode ser vendedor, pode ser auxiliar administrativo, pode ser gerente, pode ser entregador. Entregador, o cara precisa ter uma CNH. Ele pode ser entregador sem ter CNH? Só se ele for entregar de bike. Daí não precisa... Oi? Então, tem certas situações onde você precisa ter certas características. Mas se você vai pegar um vendedor, precisa ter CNH? Depende, se ele for um vendedor externo, de repente ele precisa ter CNH. Mas se ele for um vendedor interno, eu não preciso colocar a informação de CNH para o vendedor, certo? Então, essas características, você vai, de acordo com o nível que tiver, a gente vai atribuindo essas características específicas para cada classe. E dentro desse formato, o que acontece? Se eu fizer um processo estruturado, vamos considerar assim, é CPF. Eu vou ter o cliente, que pode ter CPF, posso ter o funcionário, que vai ter CPF, eu posso ter um fornecedor, que pode ser pessoa física, e daí eu vou ter CPF. Nestes casos, em todos eles, eu tenho que validar o CPF, se o CPF está correto. O CPF é perfeitamente calculável pelos números que tem ali, os 2 últimos dígitos são calculáveis em função dos outros. Então, o que acontece?
Quando eu tenho essa questão, se eu trabalhar no formato estruturado, por exemplo, eu tenho que fazer essas validações. Posso até trabalhar na forma de criar subprogramas que façam isso, reaproveitar isso tudo. Mas, de qualquer forma, o que acontece? Eu tenho que refazer os códigos e tenho que montar a estrutura. Quando eu faço ele orientado a objeto, e eu coloquei isso num certo nível acima, todos os níveis que vêm abaixo dele vão herdar essa característica. Certo? Então, as validações podem ser feitas baseadas nesse critério. Pois não. Não só os atributos, quanto os métodos. E além de reaproveitar os métodos, eu posso ainda ter a possibilidade de dizer assim, nessa classe que eu herdei, da classe pai, aqui eu quero fazer o cálculo diferente daquilo que eu tinha anteriormente. Aí já é uma outra abstração do processo. Vamos trabalhar num primeiro momento. Oi? Aí seria uma especificação, mas daí você está criando nível de hierarquia, né? Aí você tem que criar nível de acesso para cada módulo, no caso, certo? É um pouco diferente desse contexto mais abrangente que nós estamos trabalhando no momento, né? Mais para frente a gente vai trabalhar um pouco melhor essa situação, tá? Então, o que acontece? Quando eu tenho essa situação de ter que pegar características que eu posso trabalhar, vamos dizer assim, numa classe acima, num nível acima, um nível mais genérico possível, e essa característica eu posso herdar ela para as características mais abaixo, na abstração eu tenho que tomar cuidado de não colocar atributos ou métodos que depois eu não vou precisar usar para um monte de coisa e que eu vou precisar só naquela situação. Certo? Tem esse ponto de vista que precisa ser trabalhado. Então, o que acontece? Essa ideia de especializar uma classe é que, às vezes, você vai ter uma classe que vai ter uma meia dúzia de linhas. Mas ele faz um monte de coisa. Mas como é que ele faz um monte de coisa se só tem uma meia dúzia de linhas? Porque nas classes acima dela, um nível acima, vão ter os métodos que a gente precisa ter para poder usar ela. Certo? E o reaproveitamento do código vai passar a ser mais direto, vamos dizer assim. Né? Porque até agora a gente só trabalhou, mas não rende. Né? A coisa não rende porque você tem que fazer tudo. E o que nós vamos passar a fazer é que ele vai deixar de fazer, ele vai aproveitar aquilo que já foi feito anteriormente e só vamos criar aquilo que de fato ele precisa para poder fazer. Né? O que é essa questão dele poder fazer esse processo? Em termos de programação, vamos abrir um vaso. Novo, aplicação console, não precisa salvar, projeto. Isso. Bom, o que nós temos lá, né? Vamos lá, arquivo, nova unidade. Eu venho aqui, vou definir type, pessoa é igual a classe. Private, protected, 3 cláusulas. Como, vamos dizer assim, tem lá nome, do tipo string, vou ter idade do tipo integer e sexo do tipo char. É isso? Tenho constructor e objeto, destructor, destrua-se, e vou ter os gets e sets. Né? Procedure, set, nome no tipo string. Procedure, set, idade e idade do tipo integer. Procedure, set, sexo do tipo char. Function.
get nome resulta em string. Function get idade tipo integer. Function get sexo do tipo char. É isso? Então, eu vou ter lá uma procedure clone. Resulta tipo pessoa. É isso? Aqui, esses 3 caras saem daqui. É function. Olha lá. Então, nome recebe nada. Idade recebe 0. Sexo recebe, abre e fecha. Destructor não tenho nada. Nome recebe nome. Idade recebe idade. Sexo recebe sexo. Aqui é? E não é return, é result. Return na prova? Não sei. Eu só tô. Eu achava que return. Não. Procedure também? Eu dei bastante. E aqui nós temos result. Como é que fica aqui? Eu errei na prova. Daí como é que fica? Na verdade eu não preciso ter ela local. Eu posso fazer result recebe Eu acho que Não, mas não caiu pessoa na prova. O pessoa. Bom, criada a classe pessoa, que seria a classe pai, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Veja bem, esses atributos que estão aqui são válidos, vamos dizer, para qualquer pessoa, certo? É a mais genérica possível, né? Então, o que acontece? Eu vou criar uma nova unit. Nessa nova unit, eu vou fazer referência ao pessoa, certo? Que é a classe que eu vou utilizar. Vou dar o nome, vou colocar lá, aluno, é igual a class. Class de pessoa. Esse pessoa que eu coloquei aqui é o quê? O nome da unit é o pessoa.
O nome da classe é classe pessoa. Então, eu estou dizendo que aluno herda de pessoa. Todos os atributos que pessoa tem, supostamente o aluno tem. O aluno é um tipo de pessoa? Sim. Então, vou ter private, protected, public. Então, vamos dizer, o que é um atributo específico de pessoa? O aluno tem nome? Tem idade? Tem sexo? Em geral, essa nova moda aí, estão sabendo aí, não pode brincar aí, dá uma certa liberdade para ver qual é a Tá. Então vamos dizer lá, eu vou ter um RA. Um aluno tem RA, não é isso? Então eu vou dizer lá, RA eu vou colocar como sendo um string. Um string de 10. Tá? O aluno tem nota. Vou colocar nota do primeiro bimestre. Tem alguns que tem, outros não tem. Né? Vou colocar a nota do primeiro bimestre. Vou colocar ela como sendo tipo real. Vou colocar que ela tem nota 2. Que é do segundo bimestre. Tipo real. E vou dizer que ele tem uma média. Que também é real. Não é isso? E vou dizer que ele tem um número de faltas. Enter. Esses são os atributos que eu tenho aqui de aluno. Certo? Então, eu venho aqui, vou ter um constructor e objeto. Então, destructor, destrua-se. Procedure, set, RA, tipo, string. Procedure, set, nota 1, P, nota 1 do tipo I. Procedure, set, nota 2, P, nota 2 do tipo real. Oi? Não entendi. Ah, 7, média. A média eu vou ter 7? Não. Por quê? É um cálculo. Muito bem. Número de faltas. P, no, faltas do tipo integer. Function get RA vai me retornar string. Function get nota 1 tipo real. Function get nota 2 do tipo real. Function get média tipo real. Function get número de faltas do tipo integer. É isso? Aí eu venho. Acho que esse aqui a gente pode deixar. Não, deixa não. Vou botar junto com os outros. Me atrapalha, senão não faz Cria objeto. Então, vou ter lá RA recebe nada. Vou ter nota 1 recebe 0. Nota 2 recebe 0. Número de faltas recebe 0. Média recebe 0. Destructor não tem nada. Aqui eu vou ter RA recebe P, RA. Nota 1 recebe P, nota 1. Nota 2 recebe P, nota 2.
número de faltas recebe B número de faltas. Aqui eu vou ter result recebe RA, result recebe nota 1, result recebe nota 2, result recebe média e result recebe número de faltas. O que é que faltou nesse nosso programa? Calcular a média. Onde que vai calcular a média? Muito bem. Onde que a gente vai colocar o cálculo médio? Como é que chama esse recurso? Meu Deus do céu. Quando a gente coloca ela aqui, significa que está acontecendo o quê? Nós estamos... Oh. Eu vou ganhar no mínimo 0,3. Oh. Média recebe nota 1 mais nota 2 dividido por 2. A média poderia ser com pesos diferentes, né? Mas no nosso caso não é, então vai ficar assim mesmo. Certo? Bom, o que acontece aqui? Ó? Veja bem, aqui a gente criou a classe aluno, e dentro da classe aluno eu herdei as características da classe pessoa, né? Então aqui eu vou ter o aluno. E esse o aluno, ele é, na realidade, ele tem parte das características são dele, parte são as características da pessoa, né? O que acontece? Eu venho aqui e vou criar Vamos criar assim, ó. Vamos criar a interface, certo? Vou ter lá, private, protected, public. Aqui nós vamos fazer da seguinte forma, veja bem. Ao invés de fazer como a gente estava fazendo até agora, onde eu estava passando o objeto, os atributos como variáveis para ser lida, vou passar o objeto inteiro para ser lido aqui dentro, certo? E vou chamar aqui como o aluno para chegar até aqui, certo? Então, supostamente ele vai ler, vou pedir para ler todos os dados, nome, a idade, sexo, o RA, nota 1, nota 2, certo? Vou pedir para ler todas elas aqui. Então, eu vou ter o quê? Vou ter um constructor e objeto, um destructor, destrua-se, e vou ter os métodos. Vou chamar de procedure peça dados aluno. E aqui, no peça dados aluno, eu vou passar P aluno, que é do tipo é isso. E vou ter uma procedure que mostra resultado. E aqui eu vou colocar para mostrar somente o nome e nome do aluno, que é um tipo string, e vou colocar a média, que é do tipo real. Vou acrescentar mais um campo, o resultado, situação dele.
Ok? Situação que vai ser aprovado, ficou de exame ou reprovado. Tá. Tá calma aí, então. Esse aí é difícil. Hã? Vai ser difícil. Você é aprovado? É. É? Não. Não. Certeza? Vou criar as variáveis nome, IRA, tipo string. Criar idade do tipo número de falta, é verdade. Integer. E nota 1, nota 2 e média. A média não, né? A média não vai mostrar aqui. Do tipo real. Certo? O que acontece? Eu vou ter o write ln, onde eu vou colocar com write read ln, né? M nome, é isso, né? Falta o número de faltas. Tá. Aí o que acontece? Chegou aqui, né? Ó, vamos colocar uma mensagem lá. Confirma. O camarada vai vir aqui e vai ler um mconf lá. Certo? Se mconf for igual assim, então o que faz aqui? Vai aceitar as informações. Não é essa parte, não. É o... Alguém se sentiu numa fria aí. Não se afogando. E aluno, ponto. 7, ó. Nome, onde eu passo M, nome. E aluno, ponto. 7, idade, passo M, idade. E aluno, ponto. 7, cadê o RA? Onde eu passo o RA.
B, aluno, ponto, 7, nota, passo M, nota, 1. B, aluno, ponto, 7. Não vai querer mostrar. M, nota, 2. B, aluno, ponto, 7. Número de faltas. M, número de faltas. Certo? Setei os valores dentro do meu objeto. Aqui, para mostrar o resultado, aqui vai ser mais simples, né? Vou dar um write mn, vou colocar nome, vírgula, b, nome. Vou colocar um write ln, vou colocar sem ln, vou colocar um espaço aqui, média, pontos, espaço, P, não coloquei P, então vou colocar só média, faltando P ali, tá? E vou dar um write ln, situação, também não coloquei. Read. Vamos colocar para ficar bonitinho. Acho que tem que colocar, senão vai comprometer o processo de aprendizado, vai criar uma situação, vai ficar traumatizado depois. A gente vem aqui, colocar aqui, média, situação. M, conf do tipo char. Ok? Certo, hein? Uma coisa ficou errada, hein? Vamos salvar o interfaces. E daí nós temos com isso, então agora a aplicação propriamente dita, né? Onde aqui vou colocar como type, no uses aqui eu vou acrescentar então o aluno, o interfaces, são os dois que nós vamos utilizar, né? E vou dizer que aqui chamar de aplicação, como o livro chama em alguns casos, né? Então, vou declarar aqui como sendo private protected public. Colocar no private um aluno do tipo aluno. Vou criar uma inter do tipo interfaces. Vou criar os métodos constructor, crie objeto, destructor, destrua-se, e vou criar o procedure, execute-se. É isso? O constructor aqui eu vou ter um aluno, recebe aluno, ponto, cria objeto. Uma inter, recebe interfaces, ponto, cria objeto.
No destructor, eu vou ter um aluno ponto destrua-se uma inter ponto destrua-se. E eu vou ter o execute-se. Não é isso? Na execute-se eu vou começar fazendo o quê? Você criar variável local? Que variável local que eu preciso criar? Fazer um confirma na aprovada. Então, Não, maluco, um aluno. agora não é fácil. Ah, uma inter. Uma. Feminino. Uma inter. Ponto. Eu vou passar quem como parâmetro? Oh! Meu Deus do céu! Você estudou isso para prova? Que bom! Um aluno. Hein? Porque minha média está aqui. Essa aí é. Nada. Agora tem que falar. Agora eu tenho que falar. Como é que faz pra gente falar? Tá muito brincando. Quem sabe a média? Ponto. Ficou traumatizado o menino por causa da ter caído ponto na prova. Não. Não, é. Não sei. Daí? Ué? É nome, né? Oi? Era nome, né? É. Mas como é que fica aqui? Oi? Não sei o que você falou? Get. Não. Get. Ah, sério? Tem que fazer. Nossa. Ponto. É muito trampo. Bota o nome dele. Tinha mais alguma coisa. Era aprovado. Situação. Esse eu não tenho, né? Certo? Então, por enquanto, vamos deixar assim. Ó. Vou mandar mostrar só um espaço em branco aqui. Ó. Escreve ali aprovado, só para dar uma animada. Vou chamar esse cara aqui de U aplicação. Isso, professor. Oi? Quase. Né? No caso do aluno aqui, faltou o cálculo, chamar o cálculo da média. Né? Onde tem que chamar o cálculo da média? Tem que chamar dele get. Fazer uma variável. Get o quê? Get média, né? Get ponto. Self, ponto, calc, média. Certo? Aí eu venho aqui no projeto, que é o principal aqui. Paga tudo, tá? Dá problema se não apagar, né? Vem aqui, dá delete. Né?
uses o aplicação var uma aplicação do tipo aplicação. Você já nem odeia a nova. Begin, vixe. Uma recebe aplicação ponto de objeto. Uma aplicação ponto execute-se. Uma aplicação ponto destrua-se. Salvamos, compilamos. Aí, ó, o série inteiro. Olha aqui. Olha aqui. Eu coloco. Aí, ó, sem warning, sem hit, nossa. Não dá pra enxergar. Tá meio pequeno. Ah, meu Deus. Nem compilou pra mim. Como não compilou? Não espera. O computador é muito bom. Consegue ler agora? Sim. Quer que coloque em negrito? Vamos colocar em negrito. Fonte em negrito. Cursivo também. Vou colocar o número em homenagem para vocês. Vamos mudar o tamanho da fonte. Mudei de quê? Ana, 20 anos, RA 1, 2, 3, 4, 5, 6. Complexo. Nota 1. 7. Nota 2. 9. Vai dar 8. Número de faltas. Mas ela não falta. 10. Vamos ver o Não está colocado, né? Vou colocar 10 faltas. Confirma? Se não confirmar, o que acontece? Lá estava S maiúsculo, né? S maiúsculo. Eita, professor. Tá lá 8, ué. 8 o resto é 0? Não dá 8? Tela direita não vale nada, você sabe disso. Nossa, ali é 8 bilhões, você não viu o vídeo. Certo? Qual é a tarefa? Bom, então, o que acontece aqui, ó? Qual que é o que a gente está para visualizar? Quando eu tenho aqui, ó, eu consigo, na classe aluno, eu não tenho esses atributos. Não tem nome, idade e sexo, certo? Sexo a gente tem leu, né? Só colocou nome e idade, certo? Mas observe o que acontece. Quando eu vou setar aqui, né? Já puxa da pessoa. Certo? Ó, eu venho aqui e coloco 7 pontos. Quando eu venho aqui, ó, ele pega tanto os atributos da classe aluno quanto da classe pessoa. Bacana? Então, esse é o processo que faz com que você consiga reaproveitar códigos que já existentes de cálculo, já existentes de classes anteriores, de forma que a gente consiga criar um certo nível de hierarquia, né? E daí o importante é, como é que chama lá aquela operação que a gente aprendeu lá no primeiro capítulo? A abstração. Que a abstração faz o quê? Abstrai. Pronto, resolvido. Abstrai. Né? Não preciso mais entrar no mérito disso. Né? Toda vez que tiver, já só falar, né? Que abstrai, tá tudo certo. É o amor que tiver abstrato. Não pode ser, não pode ver, mas pode sentir. Deixa.
Viram aqui o processo? O ajuste para fazer a situação do aluno ser aprovado, reprovado, ficar em exame, estaria aonde? Estaria no Uma aplicação. E agora? Se a média... Ele é um atributo. A situação é uma questão, é uma regra que vai estar no aluno, sempre ele vai ter, como ele tem um RA dele, Sim. ou ele é algo que pode ser gerenciável? Não, ele sempre vai estar. Eu acho. Não, vai ser diferenciado, vai mudar, vai diferenciar. Às vezes está errado, às vezes está aprovado. Às vezes está aprovado, às vezes não está. E daí, como é que a gente faz? Aonde que a gente vai colocar o cálculo para verificar se ele está reprovado, se ele está... Eu não sei, mas se você mostrar, Ah, eu vou falar. Aplicação. Não, na Aplicação. pessoa, na Interface. aplicação. na interface. Vai estar na interface, vai estar no aluno ou vai estar na aplicação? Aplicação. Oi? Eu acho que é na aplicação. Na interface? Mas O Carlos aposta na interface. O Pablo na aplicação. E o Douglas, não, Wagner? o que eu falei? Oi? Eu nem lembro o que eu falei. Na interface. Vai dar lá o programinha desse pauzão lá. Então, onde que vai estar? Quem acha que é na aplicação, então levanta a mão. Mas aí só um levanta a mão, né? Não, 2 aqui, ó. Ela levantou. 3, 4. 4 levantaram a mão. 5 na aplicação. 6. Tá. Quem acha que é na interface, levanta a mão. Tem no livro isso aí também, eu acho. 1, 2, 3. Pô, assina aí, pô. Faz sentido ainda. Agora tá chamando. Oi? Eu. E quem é na classe aluno, levanta a mão. Quem todos? Assim é fácil, né? Levanta a mão em todas. Tá. Não seria, com certeza, da interface. Certo? Por que não seria na interface? Vamos entender o seguinte. Não, porque a interface, ele não tem o papel de você... O objetivo da interface é apresentar os dados, retirar os dados, puxar os dados, certo? Então, esse tipo de coisa a gente não faz na interface, certo? Porque daí é como se você estivesse colocando regras para a interface. E a ideia da orientação objeto, ela tem o papel de deixar a camada de apresentação, que seria a interface, para quem faz design. Nesse caso, o que seria? A pessoa que faz design, para ela não vai não precisar fazer cálculo algum ou checar qualquer coisa. Eu sou programador Nutella. É verdade. Certo? Então, o que acontece? Com certeza não seria na interface. Tá? Pode ser a ideia de colocar dentro da classe aluno, dependendo do caso, pode ser que vai para a própria classe de valor, que a gente chama. Certo? E tem casos que a gente pode colocar ela numa outra camada, que vamos dizer assim, o MVC é Model View Controller. View seria a interface, certo? Model seria o modelo, seria a pessoa e o aluno, que a gente está pegando o modelo e copiando ele, montando, certo? Poderia ser na Controller, que seria uma camada que vai fazer as regras que vão passar a valer, certo? No nosso caso em particular, aqui a gente não tem a controller, certo? O mais próximo que seria da controller seria a aplicação. Mas é uma camada que, em princípio, ela não vai estar lendo e gravando dados, mas é uma camada que vai fazer o que a gente chama de regras de negócio. É ali que vai estar, vamos dizer assim, o núcleo do negócio, certo? Tá claro o processo? Beleza aí, Carlos? Então, o que acontece? Aqui neste caso, se fosse para fazer aqui na aplicação, a gente colocaria aqui, var
M situação, aqui, do tipo string, certo? Aí colocaria da seguinte forma aqui, ó, if aluno, ponto, get média, certo? Se eu poderia fazer de duas formas diferentes. Eu poderia vir aqui e colocar aqui, ó, m média como sendo do tipo real e colocar aqui que esse m média recebe a média que vem do aluno. É que o que acontece aqui é o seguinte, ó. Oi? Veja bem, a média é uma só para o aluno, certo? Mas se eu para colocar dentro do if e fazer aluno ponto get média, cada vez que eu for usar o if aqui, ele vai chamar esse método todas as vezes, certo? E a média é uma só, não vai mudar para esse aluno, vai? Então, se eu recebo essa média aqui, eu posso simplesmente dizer, se média for menor ou igual a 3, menor que 3, then, então eu posso colocar aqui m situação recebe reprovado. Else. Então vamos colocar as condições duplas aqui, né? Vou colocar aqui, vou chamar aqui m num de faltas do tipo integer and m número de faltas, né? Para menor que quantos faltas podem ter? A sua é 20. Menor. Oh. Maior que 20. Maior igual a 10. Então, vamos fazer assim, aqui. Ficou aqui, vem aqui. Else if m média ou menor que 7, then m situação recebe exame. Else m situação recebe aprovado. Bom, esse é um dos critérios, né? E o outro critério, if número de faltas for maior que 20, then m situação recebe até 20 não reprova. Então, até 20 não reprova. Reprovado por faltas. De qualquer forma, se tiver aprovada, a condição teria esse número de falta maior. Aí vai cair no valor que você vai reprovar, senão vai estar aprovado. Mas aí vai aparecer. Entendeu? É outra condição para isso. Ele pode ter sido aprovado por nota, mas se reprovou por falta, é reprovado igual. Coloca na Mas aí vai aparecer aprovado, vai? Não, Não aparece. reprovado por falta. Por falta, professor. Tá faltando pegar a nota. Vai publicar ali. não, vai. Como é que é? Falta pegar a nota. Pegar a nota? Mas pra que eu vou pegar a nota? Hã? M não de faltas recebe aluno ponto get
Número de faltas. É isso? Vamos salvar. Compila aí. Faz ele passar por Ah, nota. oi? Faz ele passar por nota e levar por falta. Não. Idade. RA 6754321. Nota 1. Põe lá 10. 10. Nota 2. 8. Número de falta. 21. 21. Confirma? Vamos pôr a máscara aí. Vamos pôr a máscara aqui. Tá dando negócio aí já. Estão incomodados? Ué, um ponto e vírgula não te incomoda na prova? Não, não. É que o ponto e vírgula na prova, pra mim, não incomoda. Eu só enxergo ela. Eu corrigi as provas. Eu enxergo o ponto e vírgula. A falta, a ausência, eu enxergo. Professor, se eu tô sistema descer pra fazer a nossa média, Não, você tá com cabeça? claro. Não. Tá muita gente. Ah, vamos ajustar uma outra parte aqui também, então, né? Eu ia falar. Pô, o que é isso aí, professor? Sei que acontece. Vixe. Fala pra nós o que é. Não, esses ponteiros diretos aí, professor. Direto. Meu Deus. Vai explodir o computador. Vai explodir o computador. Sai de perto na hora que começa a acontecer essas coisas, porque Isso não tá certo. o bicho vai explodir. Alguma coisa tá errada esse programa. Pode ser que ele rompa da primeira vez. Ah, não começa a puxaria, Nota 1. Nota 2. Faltas. Coloca 20 só pra botar o peso no coração. Confirma. Agora vai. Nossa, com essas notas eu não sei o que fazer. Ah, então eu tenho esperança. Aí ele tira um monte do exame e passa. Beleza? Por isso que eu nem me esforço. Eu quero chegar no exame, Por exame eu vou. eu vou ter que mandar de novo. Jogar uma bola pro lado. Como funciona aquilo ali? Tanto faz, minúsculo, minúsculo, maiúsculo, professor? Que O que significa up? Alto. Pra cima, alto. Significa case. Quem? Que upper case significa caixa alta. Eu achava que caixa era pouco. Agora deixa você falando assim. Tudo bem. Não, usem box, upper box lá. Troquem lá. Enganado lá dele, professor. Ah, nem fala. Moçada. Quer falar aqui? Você vai gravando. Nem fala, nem fala que é a professora. Melhor? Vamos fazer mais um teste aí? Agora não foi não.
De colocar o repeat lá, né? Pra brincar, se ele quiser continuar, apertar o não lá, Que tipo de pau tem que ter 20 anos? Olha o preconceito. Nota. Jota. Nossa, Jota? Vamos tirar Jota. Coloca 8. Não. Já fizemos reprovar por nota, Por exame. por falta, fizemos deixar em exame, fizemos aprovar. Falta reprovar por nota. Uma coisa excelente. 2. 2, Aí é meu caso. E 3. 3,5. Ponto 5. Vai ter exame. Faltas? 20. Mas você falou em tudo, só pra tirar na carteira. 20. Confirma? Vixe. Nossa, 2,5. Ah, cara, Tá certo? Naquele não, ele dá uma focada naquele cara dele. Não, isso aí nós vamos ver depois, né? Não vamos misturar as coisas. É possível fazer um laço de repetição e fazer com que ele vá lendo uma certa quantidade, certo? Isso é possível de se fazer e de montar. Mas na verdade nós vamos ter até exercício para fazer isso. Por isso não precisamos antecipar. Se eu cancelar igual, ele vai criar esse lapidado. Ó, aqui, Vai ó, ficar tipo guardado lá, vai ter mentira. o if aqui, ele não vai fazer um laço de repetição, né? Certo? Então se eu mandar executar, Ah, tá aqui, tá certo. Né? Vai ser. vou colocar lá, José, Ah, eu viajei agora, pegar uma coisa. Ele não vai enviar, ele só vai ficar com. confirma não, certo? Não vai fazer nada, vai ficar como... Vai pular, né? Vai ser. E ele sai como reprovado, por quê? Porque lá na hora de fazer, ele vai considerar a nota zerada. E a média vai ficar zerada, certo? Já declarou justamente com esse papel, né? Então, já, por default, já fica reprovado, certo? Então, o que acontece? Não tem nome, média zero, situação reprovada, certo? E ele considera realmente o sim e o não, ou seja, somente se for validado aqui que ele quer, que ele confirma os dados que ele está fazendo, ele de fato ele vai fazer. Professor, mas assim, se tivesse um vetor de pessoas e Nós vamos trabalhar com vetores também, fica tranquilo. armazenar esse zero no vetor? Não. Vai. Não, Não, aí depende como está montado a lógica lá, né? Mas... Tá claro? mas nem vamos trabalhar. Oi? Nem vamos trabalhar com vetor. Como não vamos? A gente já trabalhou o semestre passado. Hã? Tá bom, já. A gente trabalhou o semestre passado. Ó, nós vamos se tudo der certo pelo que está previsto, nesse semestre nós vamos fazer aquele projetinho da lista. Nós fizemos um projetinho da lista, lembra? No semestre passado? Só que nós vamos fazer, em vez de ele ficar estruturado naquele formato que a gente trabalhou, a gente vai montar ele orientado a objeto. O nome aqui não é lista, o nome aqui vai ser coleção. Tem outro nome. Outro nível. Não, mas só pra gente... Deixa eu terminar aqui uma parte só pra gente definir. Podemos? Vamos sentar? Ó, a ideia é a seguinte. No primeiro mês do segundo bimestre agora, nós vamos trabalhar com o que a gente chama de herança. Praticamente o mês inteiro nós vamos trabalhar com essa parte vinculada com herança. É o capítulo 6. Até agora, o que caiu nesse primeiro bimestre, a gente chegou até o capítulo 5 do livro. Certo? 1, 2 e 3 a gente fez o testinho. 4 e 5 a gente fez a prova. Certo? Morreu até aqui o primeiro bimestre. O segundo bimestre vai ser o capítulo 6. Só o capítulo 6 vai ser o assunto do nosso testinho do segundo bimestre. Legal. Só o capítulo 6.
Um mês a gente vai estar trabalhando em cima desse cara aqui, certo? Como vocês vão entrar em prova e tudo mais, vai dar um tempo para vocês fazerem os trabalhos depois. Vocês vão ficar me devendo os trabalhos, mas vão ter que fazer. Tá? Aí, o que acontece? No capítulo 7, que mexe com coleções, é o capítulo que nós vamos trabalhar no segundo mês do segundo bimestre. Segunda parte do segundo bimestre. Que é a parte de coleções. Que é a parte de lista orientada a objeto. Certo? Aí nós vamos praticamente reutilizar aquele conceito que a gente viu no semestre passado de criar a lista lá. Só que nós vamos usar o conceito de herança já nesse modelo de coleção. Modelo de lista. Certo? Nós vamos trabalhar com esse outro capítulo. E aí vai envolver praticamente fazer o mesmo, parecido aquele projeto que a gente fez no semestre passado, né? De lista, só que usando orientação objeto. Certo? E daí, no quarto período, a gente começa, o primeiro mês do quarto período... Pessoal, falei que você fala, vamos devagar. Não, aí a gente vai colocar interface gráfica nisso tudo. Aí não vai implementar mais nada, assim, cálculo de coisa. Como que não, cara? Você faz essa Você vai ter que calcular o tamanho. Moçada, é a base, ó, fechando o quarto período, vocês vão estar na metade do curso, supostamente vocês estariam aptos para fazer uma aplicação usando interface gráfica, porque a segunda parte do quarto período a gente vai mexer com banco de dados. Vocês começam a ver banco de dados no quarto período, certo? Com a disciplina. Mas a gente vai atropelar da mesma maneira que tem uma parte dos conceitos de programação, a gente vai atropelar os conceitos de banco de dados e vocês vão já implementar, vocês vão estar vendo os fundamentos do banco de dados, mas nós já vamos estar implementando em banco de dados. Certo? E ao final do quarto período, a ideia é que vocês façam uma aplicação com interface gráfica, com os botõezinhos e tudo mais, fazendo cadastrar, fazer umas 3 vezes esse projetinho básico do segundo período. Vai ficar ganhando dinheiro já. Isso aí. Claro, como que não? Lógico que vai estar ganhando dinheiro. Claro. Beleza? Espera aí que eu vou fazer a chamada. Alguma dúvida?